Efésios 5, a partir do verso 15, a gente vai ler até o verso 21. Então diz assim o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Que Deus possa nos ajudar no entendimento e na aplicação da sua palavra ao nosso coração. Bom, apenas para a gente entender melhor o contexto pelo qual o apóstolo Paulo escreveu esse texto, né, para a gente se situar dentro desse texto. A gente sabe que a maioria das cartas do apóstolo Paulo eram escritas dentro de uma prisão. E há forte indício que mais uma carta Paulo escreveu dentro de uma prisão, isso por volta dos anos 60 a 62, ali depois de Cristo. E Paulo estabelece essa igreja em Éfeso em dois momentos do seu ministério. Paulo, a gente conhece que ele fez 2 viagens missionárias, os registros, né, dessas viagens missionárias ali no livro de Atos. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, ele passa por Éfeso, mas ele não reside lá, ele não estabelece tempo lá, né? Pouco tempo ele passa na primeira viagem missionária, mas ele deixa alguns fiéis ali, né? Mas foi justamente na segunda viagem dele, ali capítulo 19, mais ou menos, do livro de Atos, que há um registro bastante interessante. Por que esse registro é interessante para nós? Porque Éfeso era uma cidade, além de ser uma cidade portuária, era uma das mais belas cidades da Ásia Menor naquele tempo. Eles chamavam até de princesa, né, da Ásia Menor. Então, Éfeso é uma cidade bonita, era uma cidade turística, era uma cidade portuária. Então, Éfeso recebia ali comerciantes, gente importante do império, era tida como uma capital da Ásia Menor. Então, observe que o governo da época ia bastante a Éfeso. Éfeso tinha monumentos importantes, prédios importantes. Mas o que nos chama a atenção são duas coisas na cidade de Éfeso. Primeiro, Éfeso virou a capital em um período, mas virou o centro da adoração a 2 deuses, a deusa Diana e ao deus Baco. Então, no período da segunda viagem do apóstolo Paulo, o que era que acontecia ali? Os comerciantes, eles faziam, né, do culto a Baco e da deusa Diana um momento de ganho financeiro. Eles faziam artesanatos, né, com as imagens da deusa Diana e do deus Baco, e ali virava um comércio, um ponto de comércio. O que aconteceu? Porque eu quero chamar a atenção com a presença do apóstolo Paulo ali. Era muito forte esse comércio das vendas das imagens desses deuses. E quando o apóstolo Paulo estabelece moradia por um tempo em Éfeso, e ele começa a pregar o evangelho ali, esse comércio começa a enfraquecer nesse período. Então, esses comerciantes, eles se reuniram e foram perseguir o apóstolo Paulo a ponto de expulsá-lo de Éfeso. Então, Paulo foi expulso de Éfeso na sua segunda viagem missionária, devido ao declínio da venda das imagens dos deuses naquela época. Então, você vê que o comércio era muito forte, né? A ponto de perseguir o apóstolo Paulo e a ponto de expulsar, literalmente, o apóstolo Paulo dali. Então, Paulo sai escorraçado, sai fugido. Mas o ponto que levantou a expulsão do apóstolo Paulo era que o evangelho estava expandindo, estava crescendo, e só com esse relato a gente já tira uma lição extremamente importante para nós, que é que quando o evangelho chega em uma comunidade, quando o evangelho chega em uma vida, ele muda. Mas ele não muda o estereótipo, ele não muda a aparência, simplesmente. Ele muda de dentro para fora.
Você vê que a filosofia do povo, o costume do povo, a ideia do povo começou a ter uma transformação, literalmente. Inclusive, quando o evangelho penetra na raiz de uma sociedade, a cultura dessa sociedade também é mexida pelo evangelho. Então, a gente já percebe que Éfeso sofreu um abalo não danoso, mas benéfico, por causa do evangelho, da presença do evangelho. E foi o apóstolo Paulo que levou o evangelho. E ali se estabeleceu uma igreja. E uma igreja muito forte, gente, uma igreja muito querida, uma igreja muito amada, uma igreja muito servidora. Porém, quando a gente olha para esse relato agora, já meados dos anos 60 a 62, ou seja, um bom tempo na frente, a gente percebe que essa igreja estava sofrendo perseguições também. Era uma igreja que estava sendo atacada. Era uma igreja que estava passando por momentos difíceis, ou perseguições, ou esfriamento. Quando a gente olha para o texto de Apocalipse, uma das cartas que Cristo pede para João escrever e enviar para uma igreja é para a igreja de Éfeso. E o que essa igreja estava passando era um esfriamento espiritual. Porque Cristo elogia a dinâmica dessa igreja, mas ele condena a frieza espiritual desse povo. Então, era um povo ativo, mas sem fervor no coração, frio espiritualmente. E você vai ver Cristo cobrando literalmente dentro dessa questão. Então, o texto que nós lemos, a gente vai entender que Paulo recebe um relato de alguém. Alguém foi à prisão e diz: Paulo, a igreja está sofrendo isso, está sofrendo aquilo, e essa igreja precisa se posicionar. É justamente dentro desse contexto que o apóstolo Paulo escreve para os crentes em Éfeso. E nessa parte da carta, dos versos 15 a 21 do capítulo 5, é o coração de toda a carta. Se você quer entender o que é a carta de Paulo aos crentes em Éfeso, leia essa porção e você vai entender por que o apóstolo Paulo inicia dizendo aos crentes em Éfeso, no capítulo 1, a partir do verso 1, né? Olha, vocês foram predestinados, vocês foram eleitos. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que nós fomos predestinados para louvor e glória da honra, da glória de Deus. Então, ele vai dizer isso lá no capítulo 1. E é justamente dentro desse aspecto que ele levanta, porque os crentes precisavam se comportar e tomar uma postura, uma posição diante daquilo que eles estavam sofrendo. Então, nesse texto, de forma específica, a gente vai estudar 3 ordenanças que Paulo deu para os crentes em Éfeso, que serve para a gente hoje. Eu penso que nós não estamos diferentes desse povo, sofrendo os ataques como esse povo sofreu. Ele já inicia, né, o verso 15, chamando a atenção da gente para um aspecto extremamente importante. Né? Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Essa expressão que ele usa aí, portanto, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: preste atenção naquilo que anteriormente eu falei para vocês. Quando a gente começa a ler, a partir do verso 25 do capítulo 4, Paulo vem dando uma série de recomendações, de instruções e de exortações para o povo. Paulo vai dizer assim, ó, quem mente não minta mais, quem furtava não furte mais, quem enganava não engane mais, quem tem um coração irado não tenha mais, quem tem cobiça não tenha mais. Ele vem dizendo um monte de coisas para os crentes ali em Éfeso. Então, ele vem dando orientações, né? E vem exortando esse povo: olha, se vocês mentiam, não mintam mais. Se vocês cobiçavam, se vocês se iravam, se vocês tinham uma amargura no coração, se vocês tinham vários aspectos pecaminosos, não façam mais isso. Não cedam mais. E aí ele dá a primeira ordem para aquele povo: andem em sabedoria. Vejam como vocês estão se comportando. Agora, ele diz o seguinte, que o andar daqueles crentes não é como um nécio, um destituído de mente. Não é alguém que não sabe o que está fazendo, que é dominado por alguma coisa. Não, mas é como um sábio.
como alguém que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, sabe como está se comportando diante do tempo que nós estamos vivendo. E ele diz assim, olha, vejam prudentemente, com muita sabedoria, com muito cuidado, como vocês estão procedendo. Mas, diante disso, Paulo nos dá uma resposta. Por que essa ordem? A resposta que ele nos dá está no verso 16. Por que que aquele povo deveria andar em plena sabedoria, em completa sabedoria? Aí ele vai dizer, porque os dias são maus. A expressão que ele diz assim, remindo o tempo, essa palavra remir significa aproveitar. Aí ele diz o seguinte, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Quando a gente olha para os crentes em Éfeso, esse período aí dos anos 60, 62, está muito próximo ao que aconteceu em Roma. Gente. Nos anos 64, o que foi que aconteceu em Roma? Se a gente estuda lá o texto e a história, a gente vai perceber que Nero pôs fogo em Roma. Os cristãos naquela época serviam, melhor dizendo, de tocha humana. Você sabe o que significa isso? Alguém colocar cera em você, porque eles queimavam, eles envolviam as pessoas com cera ou com querosene, alguma coisa desse tipo, e penduravam as pessoas literalmente nos postes e acendiam fogo. Há um relato histórico que cristãos serviam de tocha nos jardins do império para que trouxesse luz para os imperadores jantarem. Você já imaginou? Você comer com a sua família enquanto um está sendo queimado como tocha, sendo luz para você. Vê que absurdo um negócio desse. Né? Então, Paulo está dizendo, aproveita o tempo, porque os dias são maus. Mas como eles deveriam aproveitar esse tempo? Com sabedoria. Como isso se aplica para nós hoje, diante do tempo que nós estamos vivendo? Como a gente pode trazer aquela realidade do primeiro século para nós, em pleno século XXI? Veja que os dias são maus para nós. Né? Nós estamos vivendo dias maus, gente. Nós estamos vivendo dias difíceis. A economia está abalada, a saúde está abalada, a educação está abalada, a família está sofrendo grandes ataques. Nós estamos vivendo dias maus. Talvez a nossa perseguição aqui no Brasil não seja uma arma na nossa cabeça. Você aqui no Brasil, até o momento, e eu espero que continue assim, você não vai ter uma arma na sua cabeça proibindo você de declarar sua fé, seja a qual Deus for. Você não vai ter. Provavelmente, nós não teremos isso. Mas nós estamos em dias maus. Nós estamos sofrendo ataques ideológicos. Nós estamos sofrendo ataques familiares. Hoje a família está dilacerada. Qual é o conceito de família que nós estamos tendo hoje? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no conceito de família que a igreja está sendo forçada a aceitar? Você já parou para pensar o tipo de cristianismo que a igreja tem sido forçada a aceitar? Um cristianismo barato, um cristianismo sem vida, um cristianismo de barganha. Hoje, quando você fala no nome evangélico, os sinônimos que se agregam a essa expressão evangélica é capitalismo, é dinheiro, é tantas outras situações. Olha os dias maus que nós estamos vivendo. Dias de morte, dias de incerteza. Hoje nós estamos aqui conversando, mas a gente não sabe. De repente, se você já se curou da Covid, amém, glória a Deus, mas a gente não sabe se a gente pega esse vírus, se a gente passa por ele de uma forma leve, se a gente tem agravamento, se a gente vai ser internado, se a gente vai ser entubado, a gente não sabe. Nós estamos vivendo dias maus. Talvez você já chorou por um amigo seu, já chorou por um ente querido, já chorou por um irmão em Cristo. Eu
Nunca sepultei tanta gente como eu sepultei nesses últimos meses. Sepulto um irmão da igreja, sepulto um familiar de um irmão da igreja, sepulto um amigo, e por aí vai. Nós estamos vivendo dias maus. Quem tem comércio, qual é a certeza que você tem? Fala para mim. Hoje você está vivendo uma maior incerteza. Teu comércio hoje está aberto, de repente pode vir aí um novo fechamento, um novo lockdown, um novo decreto, fecha tudo novamente. Você não sabe se você faz um novo investimento. Você não sabe aonde você pode crer que vai dar certo. São dias maus. Nós estamos vivendo isso. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz para nós? Aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. A pergunta que eu quero fazer hoje, para a gente refletir diante dessa primeira questão levantada por ele, andem com sabedoria, aproveitando o tempo. Será que nós estamos aproveitando o tempo com sabedoria? Será, irmãos? No início da pandemia, nós pensávamos, vamos nos unir mais, minha família vai ficar em casa, eu vou ler o texto bíblico com elas, eu vou compartilhar, eu vou crescer, eu vou me firmar mais com Deus. Eu pergunto, quantos livros da Bíblia você leu? Quanto tempo de oração você investiu? Quanto tempo de devocional com sua família você teve? Quantos cultos domésticos você fez? E tantas outras questões que nós não fizemos. Nós não aproveitamos o tempo. Nós queríamos que tivesse alguma flexibilização para a gente ir à igreja. Quantos estão indo? Queríamos uma flexibilização para a gente dar um abraço, pelo menos naqueles que são mais próximos da gente. Quantos abraços nós demos? Queríamos cuidar um do outro. Quantas ligações nós fizemos para os outros? Quantos textos nós enviamos para os outros? Quantas orações nós fizemos para os outros? Os dias são maus. Será que a igreja de Cristo aqui na Terra, tem aproveitado esse tempo com sabedoria ou ela tem esfriado? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo com sabedoria ou nós estamos esfriando cada vez mais? A Igreja Presbiteriana em Movimento fez o que durante esse tempo? Vai passar como por esse tempo? Vai fazer o que desse tempo? São essas reflexões que a gente precisa fazer nesse momento. E Paulo diz assim, façam e ajam com sabedoria. Os dias são maus. Aproveite o tempo. Você não sabe, gente. Você não sabe se você vai me ver amanhã. Você não sabe se você vai ver o outro amanhã. A gente tem que aproveitar o tempo. Os dias são maus, são difíceis, são dolorosos. E a gente precisa ser igreja. O que é que Deus diz lá no texto de Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. Deus não está esperando da humanidade, Deus está esperando da sua igreja. Da sua igreja. Eu não sei se essa reflexão passa pela mente de vocês, mas uma das coisas que mais me intrigou durante toda essa pandemia e até hoje é o fato da igreja fechar. Pelo menos aqui em Macaé, o primeiro decreto que saiu em março do ano passado, estava lá bem exposto que todos os templos de cunhos religiosos seriam fechados por 15 dias, até o novo decreto. E assim foi, fechamos por 4 meses. Pergunta, quem aqui gosta de ler, de estudar, de refletir, você já viu alguma outra pandemia ou epidemia de anos passados, séculos passados, igrejas fecharem? Não. A pandemia mais próxima a nossa é a gripe espanhola, né? Acho que cerca de 100 anos, se não me engano, 100 e poucos anos. Vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. As igrejas eram abertas para receber o povo, vocês sabiam disso? Padres, pastores,
Eles recebiam o povo nos templos. Eles abrigavam o povo nos templos. E por que que nessa a igreja fechou? Eu estava lendo um texto do apóstolo Pedro, capítulo 5. Pedro instruindo a igreja, amando de Deus, e ele disse assim, que o sofrimento é verdade, é evidente e todo mundo vai passar. Ele diz o seguinte, não reclame, porque nós iremos passar pelo sofrimento. Só que tem um acréscimo no texto ali que Pedro faz. Ele diz que o sofrimento, o juízo de Deus no sofrimento, ele começa pela igreja. Ele diz assim, começa pela igreja, pela casa de Deus. Olhando para esse texto, eu comecei a refletir. Será que o juízo de Deus está acontecendo nessa pandemia a partir de nós? Outro texto me vem à mente, para a gente refletir. Nós estamos levantando um ponto aqui para a gente entender esse texto do apóstolo Paulo. Tá? O que é que a carta de Cristo, né, dita por visão a João, a Laodiceia, o que foi que aconteceu ali com a Laodiceia? O texto lá diz que, por ela não ser nem quente, nem fria, ela era morna, Jesus ia fazer o quê? Vomitar lá. Ou seja, ia jogar fora. Eu tenho refletido muito, gente, sobre isso. E eu fico até preocupado e triste ao mesmo tempo, porque se esses apontamentos que eu estou fazendo, se eles são verdadeiros, se é isso que está acontecendo, Cristo estava enjoado de nós. A nossa adoração não estava sendo sincera com Deus. Nós estávamos mortos e mornos espiritualmente. Estávamos indo à igreja por um ritual religioso. E que foi o que mais Cristo condenou na terra, foi a religiosidade. São atos religiosos. Ir ao templo, cumprir com as tarefas de ser um dizimista, de cuidar de um ministério, mas sem vida, eu perdi o vigor. Então, a gente precisa agir com sabedoria. Que tipo de sabedoria? Aproveitar o tempo, os dias são maus, nós estamos perdendo pessoas queridas, e essas pessoas não ouviram falar de Jesus, nós não falamos de Jesus para essas pessoas, gente. A igreja de Cristo não foi o sal da terra, não foi a luz do mundo, não foi a testemunha que ele esperava. A gente não tem aproveitado o tempo. A igreja tem se escondido. Nós estamos cansados, não estamos mais agindo com sabedoria. A gente cansou do evangelho. A gente fala de igreja, hoje o povo não quer. A gente fala do evangelho, hoje o povo não quer. O povo cansou. A partir da própria igreja de Cristo. A partir da própria igreja de Cristo. Então, são reflexões que a gente precisa fazer hoje. E Paulo diz, vejam prudentemente como vocês estão andando. Aproveita o tempo. Os dias são maus. E ele continua no verso 17, e ele diz, por essa razão, qual a razão agora? Porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que interessante. Paulo diz, porque os dias são maus, hajam com sabedoria, mas dentro dessa sabedoria, procure compreender qual é a vontade de Deus. Não saiam fazendo qualquer coisa. Será que nós estamos buscando qual é a vontade de Deus? Gente, qual foi o período que a gente parou para orar e dizer, Deus, o que tu queres com essa pandemia? O que o Senhor quer que eu faça? A igreja aqui em movimento, aqui em São Paulo, vai fazer o quê, Deus? Aonde quer? Aonde o Senhor quer que a igreja chegue? Aonde, Senhor? Aonde? Fala para mim, qual é a tua vontade? Você tem orado a Deus por isso?
Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida como profissional? Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade, Senhor, para mim como cristão? Qual é a tua vontade? Aí ele vai responder assim para a gente: ei, filho meu, filha minha, a minha vontade está registrada. Olha para a minha palavra. Olha para a minha palavra. Busquei a minha vontade. Só que nós estamos nos afastando da palavra. Nós estamos nos distanciando da palavra. Como a gente vai saber qual é a vontade de Deus para nós? Um casal, quando está se separando, perto de um divórcio, vocês acham que eles vão ler a Bíblia? Eles não vão ler a Bíblia. Por isso que eles não vão entender qual é a vontade de Deus para eles. Quando você está em crise, você vai ler a Bíblia? Você não vai. Por isso que você não vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, está registrado para nós a vontade de Deus. O que é que a Bíblia diz para nós? Marido, ame sua esposa. É a vontade de Deus. Ei, mulher, seja submissa ao seu marido. Vontade de Deus. E aí a gente vai entender os termos, o que é submissão, o que é amor. Filho, obedeçam aos vossos pais no Senhor, vontade de Deus. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, vontade de Deus. Medite na minha palavra, dia e noite, vontade de Deus. Aquele que roubava, não roube mais, não é? Diz o texto, vontade de Deus. Aquele que mentia, não minta mais, vontade de Deus. Sirva ao Senhor com alegria, vontade de Deus. Ame o próximo, vontade de Deus. Perdoe o próximo, vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui para nós, não sejam insensatos. Sejam sábios. Sejam capazes de compreender qual é a vontade de Deus. A igreja precisa buscar. Por que que o mundo parou? Por que que Deus permitiu isso? E a partir desse entendimento, agir diante da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Vocês já perguntaram qual é a vontade de Deus para vocês como igreja? Por que que Deus reuniu vocês? Já se perguntaram? Por que que Deus acolheu vocês? Por que que Deus juntou vocês? Para quê? Vocês acham que não tem propósito, gente? Vocês acham que é só um ajuntamento para um pastorear o coração do outro? Não. Igreja não é só para isso. Igreja não é para um pastorear o outro simplesmente. Igreja é para fazer diferença na terra. É para ser luz, sal, espelhar Jesus em todo o procedimento. Isso é vontade de Deus. Tudo isso a gente precisa pensar, refletir, analisar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por que que eu abri esse comércio? Qual é a vontade de Deus nele? Por que que o Senhor me deu certos funcionários? Qual é a vontade de Deus nisso? Qual é a vontade de Deus de eu ter um colégio, de ter uma escola? Senhor, por que tu me colocasse essa missão na minha mão? Qual é a tua vontade? O que é que eu tenho que fazer? Como agir? Qual é a tua vontade, Deus? O Senhor ter me chamado para a força policial, segurança pública. Qual é a tua vontade? Né? Qual é a tua vontade de eu ser um missionário? O que é que o Senhor quer? Qual é a tua vontade de eu ser um pastor? Tudo isso a gente precisa levantar. E Deus vai nos dar essas respostas. Deus vai trazer para nós. Mas a terceira ordem, diante de tudo isso, ele diz assim: não vos embriaguem, ou não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no verso 18. Mas, aí vem a ordem, enchei-vos do Espírito. Paulo faz um contraste aqui. Ele usa primeiro o aspecto da embriaguez, para depois o enchimento do Espírito. Esse texto não se refere a uma mera embriaguez, a alguém tomado pelo vinho simplesmente. A ideia que está por trás aqui é uma ideia de culto, uma ideia de adoração. Por quê? Porque o culto à deusa Diana e ao deus Baco era mediado pelo ato de embriaguez. Por isso que o texto fala, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Uma pessoa dissoluta
É uma pessoa sem controle de si. Então, o que era que acontecia ali? Eles se embriagavam para ficarem sem controle de si, e nesse culto eles praticavam orgias, prostituição, um monte de coisa que eles faziam. No sentido de, após voltarem à consciência, ou seja, após sair o efeito do álcool, eles não se culparem, né? Não, eu não sabia o que era que eu estava fazendo. Eu não tive controle sobre mim. Em contrapartida, né, fazendo esse contraste, Paulo diz assim: o que domine vocês não seja uma coisa absoluta, mas seja o Espírito Santo, seja o enchimento do Espírito Santo. E aí ele vai trazer 3 aspectos para a gente. Quem é dominado pelo Espírito, quem é controlado pelo Espírito, quem é cheio do Espírito, ele vai apontar 3 coisas para nós. Mas antes de eu levantar esses apontamentos, eu lembro de uma ilustração. O meu professor de teologia sistemática, ele me ensinou uma coisa muito importante. Eu aprendi na minha vida que uma pessoa cheia do Espírito Santo era como se fosse um copo com água cheio, derramando, contagiando quem estivesse próximo. Eu não sei se você já ouviu essa ilustração. Mas aí eu aprendi que essa ilustração não é muito boa, não. Porque se de repente alguém toca no copo, o copo cai. A água toda vai embora. E aí ele ilustrou para a gente na sala de aula que talvez o Espírito Santo seja igual uma esponja encharcada com água. É diferente. A água não vai embora do dia para a noite. Ela fica na esponja. E é interessante que quando a gente aperta a esponja, o que é que sai dela? Água. Né? Aí ele aplicou, achei aquilo ali fantástico, porque eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida, né? Eu tinha descoberto um câncer terminal na vida da minha mãe, então eu estava enfrentando um sofrimento muito grande. Aí ele diz assim, ó, uma vida cheia do Espírito, quando ele é apertado pela vida, vai sair o Espírito Santo dele. Uma esponja cheia, seca, não sai. Sai murmuração, sai falta de fé, sai esfriamento. Mas quem está encharcado pelo Espírito, no aperto da vida, sai Espírito Santo. Falei, meu Deus, me enche do Espírito. A igreja brasileira está cheia do Espírito Santo, porque ela tem sido apertada. Ela tem sido apertada. E aí Paulo vai dizer, ó, no verso 19, um crente cheio do Espírito Santo fala com salmos, entoa louvor de coração e hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa boa. Gente, quem é cheio do Espírito Santo tem prazer de louvar a Deus. Tem prazer de cantar para Deus. Você já foi em um culto onde o povo fica de braços cruzados, de mão dentro do bolso? Parece que não está acontecendo nada. Nada. Nós estamos louvando ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, aquele que nos deu a salvação, e parece que não está acontecendo nada. Nada. E abre a boca para reclamar de tudo. Reclama do assento, reclama do ar-condicionado, reclama da bateria, reclama do pastor, reclama do local de culto, reclama. E você não vê um ato de louvor a Deus. Você não vê isso. Aí ele diz aqui, ó, no verso 20, quem é cheio do Espírito Santo, dá graças a Deus por tudo. Ah, meu querido, eu já tive a má experiência de visitar um crente seco do Espírito Santo. Meu Deus do céu, tem misericórdia. A pessoa reclamava de tudo. Eu disse, oh meu Deus, enche essa vida do Espírito Santo. A gente só consegue ter gratidão no coração quando o Espírito Santo nos domina, gente. Lembra da esponja encharcada? A situação difícil apertou, sai gratidão, Senhor, obrigado. Obrigado porque no mínimo o Senhor me livrou. Obrigado porque o Senhor me deu vida. Obrigado porque eu tenho condições de acordar de manhã, Deus. Obrigado porque eu tenho um agasalho nesse tempo de frio. Obrigado que eu posso tomar um leitinho quente, um chocolate quente. Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu família, deu gente para chorar comigo. Obrigado que o Senhor me deu uma igreja. Obrigado que o Senhor me deu um pastor, mesmo ele ficando careca, mas é um bom homem, né?
Olha lá, tá feia a situação do pastor Emerson. Eu consigo, meu Deus, ter misericórdia. Eu consigo ainda ter mais cabelo do que ele. Graças a Deus por isso. Então, vida de gratidão, gente. Deus, obrigado, obrigado. Obrigado porque o mês foi apertado para mim, mas eu estou conseguindo pagar minhas contas. Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Você consegue fazer isso? Se você consegue, você está encharcado no Espírito Santo, sabe? No seu coração. E aí, por último, ele diz assim, ó, a gente consegue se sujeitar um ao outro, porque o Espírito Santo está cheio de nós. Sabe qual é o maior erro que a gente faz quando a gente vai orar por alguém? Principalmente quando é um cônjuge nosso. Diz assim, Deus, muda esse homem, muda essa mulher, o que é que ele está fazendo? Mas a gente não diz assim, Deus enche essa vida do Espírito Santo. Gente, um homem cheio do Espírito Santo. Você quer que o teu esposo te ame, minha irmã? Ora para ele ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver, o homem vai virar um doce. Vai te amar, vai te respeitar, por temor a Deus. Isso é mesmo. Ora para teus filhos serem cheios do Espírito Santo. Vão virar filhos obedientes. Vão servir a Deus com alegria. Não vai te dar dor de cabeça desnecessária, porque vai estar cheio do Espírito Santo. Ei, meu irmão, quer que sua mulher reclame menos? Ora para ela ser cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo reclama menos dentro de casa. Você já viu isso? Então, estou orando por todas as irmãzinhas aqui serem cheias do Espírito Santo. Senhor, enche do Espírito Santo. Pastor, quer ter menos dor de cabeça com o crente lá na igreja? Ora para Deus encher eles do Espírito Santo. Amém, Jesus. Enche todo mundo, Pai. O apóstolo Paulo diz isso para nós. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente tem ato de adoração, de gratidão e de sujeição. Então, Paulo traz 3 ordens para nós aqui. Andem com sabedoria. Procurem saber qual é a vontade de Deus. Mas busquem ser cheios do Espírito Santo, gente. Tenham fervor no coração, vida no coração. E Deus assim vai nos abençoar nesse tempo difícil. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor.